Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, dando continuidade aos nossos encontros remotos via vídeo e respondendo ao TED que foi passado. Se perguntava se seria possível o Ministério Público Federal reabrir investigação e posteriormente denunciar o mesmo fato já objeto de uma investigação do Ministério Estadual e submetido ao crivo do Poder Judiciário Estadual com arquivamento por atipicidade de conduta. Bem, quando a gente tratou de arquivamento de inquérito, a gente falou a vocês que, via de regra, o inquérito ele pode ter coisa julgada material em duas hipóteses. Quando se tratar de causa de extinção da punibilidade e quando tratar de atipicidade de conduta, que foi o caso. Então, o Ministério Público pediu e o juiz estadual atendeu o arquivamento do inquérito policial com base em atipicidade de conduta. Por conseguinte, por via de consequência, fará coisa julgada material. Mesmo sendo incompetente o juiz, fará coisa julgada material. E, vocês sabem, não é possível revisão criminal pro societate, só apenas, unicamente, pro réu. Desse modo, não seria possível nova investigação por parte do MPF, tratando-se do mesmo fato. Por quê? Porque já houve arquivamento, mesmo por juiz incompetente, mas já houve arquivamento com causa de atipicidade de conduta. O que é atipicidade? É dizer que o fato não é crime, não tem descrição típica ou no Código Penal ou em leis especiais. Desse modo, fazendo coisa julgada material, impossível será a reabertura da investigação e também o oferecimento de denúncia. Ok? Tranquilo? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje vamos iniciar o procedimento do júri, um procedimento especial. Eu costumo dizer que o júri é o palco maior do direito penal, é onde os advogados criminalistas, que se dizem criminalistas, eles defendem os seus clientes, os seus constituintes. Então, é no júri que há o debate, o enfrentamento de ideias. É onde há a verdadeira dialética do direito penal e do direito processual penal. Ok? Então, a gente vai começar aí desde o histórico, né? Vamos dividir essas aulas aí em cerca de 15, 20 minutos, para que vocês possam assistir e ter acesso à matéria. Tranquilo? Então, vamos falar aí do procedimento do júri. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, que trata do procedimento do júri. Bem, o procedimento do júri, ele tem previsão no próprio CPP, no Código de Processo Penal, não tem previsão em lei específica. Alguns procedimentos têm previsão em lei específica, exemplo da lei antidrogas, então tem um procedimento específico fora do CPP. O procedimento do júri tem previsão no CPP, lá nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, certo? Começando, vou falar um pouco de histórico, né? O histórico do júri no mundo. O professor Mogenor Bonfim fala que a origem do Tribunal do Júri no mundo seria na Grécia Antiga, com o Tribunal dos Eliastas. A verdadeira democracia foi exercida na Grécia, muito embora escravos, mulheres e estrangeiros não tivessem direito à voz na praça, que é a isegoria, as pessoas participavam, via de regra, na Grécia, de todas as decisões políticas do governo, inclusive nos julgamentos. Então, o Tribunal dos Eliastas é um exemplo embrionário do Tribunal do Júri. Mas o modelo que nós conhecemos hoje se inspira no modelo inglês, de 1215, é o modelo inglês, que é o modelo mais difundido e utilizado e copiado ao longo do mundo. Ok? No Brasil, o júri surgiu em 1822, antes, inclusive, da própria Constituição. A nossa primeira Constituição é de 1824, conhecida como Constituição da Mandioca. Então, o júri já tinha previsão, né, uma normativa vinda de Portugal, já tinha previsão no nosso ordenamento jurídico desde 1822. Julgava, naquela época, não os crimes dolosos contra a vida, mas os crimes de imprensa. Ok? A formatação do julgamento dos crimes dolosos contra a vida veio posteriormente. Então, inicialmente, o júri julgava os crimes de imprensa. Certo? Pergunto a vocês,
De 1824 para cá, né, desde a primeira Constituição, o júri ele se replicou em todas as cartas da República ou teve alguma carta, alguma Constituição que não tratou expressamente do Tribunal do Júri? Né? Todas as cartas tinham a previsão do Tribunal do Júri? Não. A Carta de 37, de 1937, não fazia menção expressa ao Tribunal do Júri. Quem lembra a Carta de 37? É a Carta do Estado Novo, do presidente Vargas. Né? Ele teve o período constitucionalista, depois o período do Estado Novo, que foi inaugurado em 1937 com a carta inspirada na Carta Polonesa, ela era até apelidada de Polaca. Okay? Então, em 1937, não existia previsão específica do Tribunal do Júri na Carta da República. Muito embora ele não tenha deixado de existir. Ele ainda existia, mas não com status constitucional. Ele não tinha previsão constitucional, ele tinha previsão em leis ordinárias, infra, ou seja, abaixo da Constituição. Ok? Júri na Constituição atual, pessoal. Como eu disse a vocês, a aula, através de aula remota, é uma aula mais rápida. Vocês podem pausar, copiar, eu não vou parar para estar dizendo tome nota. Né? Então, na Constituição atual, onde está previsto o Tribunal do Júri? Ele está previsto na organização do Poder Judiciário, do Poder Executivo, da Administração Pública? Não. Ele está previsto nos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Ok? Lá no artigo 5º, inciso 38, com os seus princípios, que a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouquinho, certo? Então, está previsto a tópica do Tribunal do Júri atualmente, está na Carta da República, a Carta Cidadã de 1988, ele tem previsão lá no artigo 5º, inciso 38. Eu pergunto, esse Tribunal do Júri, né, imaginemos que chega Bolsonaro agora e diz, vou tirar o Tribunal do Júri, vou lançar uma emenda constitucional para retirar, para extirpar o Tribunal do Júri, né, algum deputado, né, vai lançar uma emenda para tirar o Tribunal do Júri da Constituição. É possível isso? É possível você extirpar o Tribunal do Júri da Carta da República? Quem é que sabe? Não é possível. Por quê? Porque ele está previsto no artigo 5º, inciso 38, que trata de quê? De direitos e garantias fundamentais. Sendo direito e garantia fundamental, pessoal, ele é o quê? Ele é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, portanto, não pode ser retirado nem por emenda. Tem que ser uma constituinte nova, né? Fundação de um novo Estado de Direito para tocar no direito do Tribunal do Júri. Tranquilo? Então, vamos dar seguimento. Quais são os princípios que estão previstos, anunciados lá no artigo 38, artigo 5º, melhor dizendo, inciso 38 da Carta da República? O primeiro deles é a plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Primeiramente, eu pergunto a vocês, quais são as defesas existentes no transcorrer do processo penal? Durante o processo, quais são as espécies de defesa? A gente fala defesa no sentido amplo, mas quais são as espécies de defesa existentes no processo penal? Nós temos duas. Primeira é a autodefesa. Quando o acusado ele tem direito à audiência, ele tem direito a trazer a sua tese, ele tem direito a ser ouvido, e isso é exercido através do interrogatório. Ele traz a tese dele acerca da acusação. Então, tanto nos tratados internacionais como no próprio CPP, o acusado ele tem direito à participação, ele tem direito à fala, e isso é feito de forma direta, quando ele é ouvido diretamente pelo magistrado. Isso é a autodefesa. E nós temos a defesa técnica, que é a defesa elaborada, realizada, aviada pelo advogado. Ok? Então, nós temos a autodefesa do próprio acusado, do próprio réu, e nós temos a defesa técnica, que é realizada pelo advogado. Joia? Duas defesas. Autodefesa, defesa técnica. Aí eu pergunto, o Tribunal do Júri fala em plenitude de defesa, mas vocês, no processo penal, estudaram, em matérias anteriores, que existia e existe a ampla defesa. Ampla defesa. Ok? Ampla defesa é o binômio ciência, ter conhecimento, e participação.
ciência, conhecimento da acusação e participar do processo, através da autodefesa e da defesa técnica. A plenitude de defesa tem diferença, tem distinção da ampla defesa? Alguns doutrinadores entendem que não, que é a mesma coisa. Mas o entendimento majoritário, o entendimento predominante, é que a plenitude de defesa ele tem maior largueza, maior tamanho do que a própria ampla defesa. Por que isso? Porque no processo do júri, existe possibilidade, um exemplo, do juiz decretar o réu indefeso, quando o advogado não exerce, o defensor não exerce uma defesa técnica acurada, bem feita, bem avaliada, ele pode decretar o réu indefeso e marcar a nova sessão de julgamento. Isso não é possível no processo penal normal, regular. Além disso, e principalmente por isso, no tribunal do júri, o julgamento ocorre através de cidadãos, de jurados, leigos, que utilizam para o seu julgamento sentimento, impressão, e ele não fundamenta, o jurado, ele não fundamenta a sua decisão. É apenas um sim ou um não. Então, em virtude disso, caracteres outros podem ser trazidos e incorporados ao jurado para que o jurado julgue absolvendo o réu, por exemplo. Ele pode levar em consideração a fala do promotor, que não se deu bem com o promotor, pode entender que o réu é parecido com o seu filho, então, por clemência, vai e absolve. Isso não seria possível no processo penal comum regular. Por isso que se diz que a plenitude de defesa, por trazer inúmeros outros argumentos, a gente vai ver daqui a pouquinho, cartas psicografadas, testemunhas de beatificação. Então, é possível, no tribunal do júri, a argumentação metajurídica, ou seja, fora, além do direito, além do argumento jurídico. Tranquilo? Então, a plenitude de defesa, que é um princípio constitucional, ele se considera mais amplo, maior, com maior largueza em relação à ampla defesa. Joia? Vamos dar seguimento. Outro princípio, né, que nós vamos ver é o sigilo das votações. Um exemplo aí que eu trouxe da plenitude de defesa, testemunhas de beatificação. O que é testemunha de beatificação? É testemunha de comportamento, para dizer unicamente que o acusado é uma boa pessoa, vivia indo para a igreja, né, vivia do trabalho para casa. O semblante do acusado também é utilizado quando do julgamento. Antipatia e simpatia com relação ao orador também pode ser levado em consideração no julgamento. Inclusive, teses religiosas que não podem ser levadas em consideração quando o julgamento do processo comum, no processo do júri é. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui, uma carta psicografada foi utilizada em julgamento do júri para absolvição. Por isso, por essas razões, a gente diz que a plenitude de defesa ela é mais larga do que a própria ampla defesa. Veja aqui o exemplo do goleiro Bruno, chorando, sorumbato, ensimismado, taciturno, né, pedindo clemência. Então, o jurado pode entender que ele era inocente justamente porque estava chorando, estava copiosamente chorando em sessão de julgamento. Então, é o que não aconteceu. Ok? Sigilo das votações, né? Outro princípio constitucional do Tribunal do Júri. Né? Como vocês sabem, o processo criminal ele é público. Ele é público. Qualquer pessoa que se dirigir ao fórum criminal para assistir uma audiência terá acesso para assistir à audiência. As decisões judiciais, elas são publicadas e fundamentadas. O juiz, quando vai julgar, ele vai expor para toda a comunidade a razão, o fundamento, o motivo de sua decisão. É um direcionamento trazido na Carta da República que diz que todas as decisões devem ser motivadas, o artigo 93, inciso 9. Já no Tribunal do Júri, a votação ela é sigilosa. Quem teve a oportunidade de assistir um julgamento no júri, vê que cada jurado recebe uma cédula com um sim e uma cédula com um não. Coloca na urna e não diz como votou. A votação ela é extraída da urna e, verificada a maioria, cessa a contagem. Com 4 votos em um sentido, já que são 7 jurados, cessa a votação, sem o jurado dizer ao outro da forma e modo como votou. Ok? Consectário, corolário, consequência disso. Os jurados eles ficam incomunicáveis durante o julgamento. Incomunicáveis com o mundo exterior. Toda comunicação com o mundo exterior deve ser através do meirinho, do oficial de justiça. Eles não se comunicam. Isso não quer dizer nudez, tá?
Eles podem conversar um com o outro nos intervalos, mas nada sobre o julgamento. O julgamento é realizado em sala secreta, uma sala especial, com presença apenas do juiz, da defesa, do Ministério Público, do meirinho, dos jurados, sem presença do acusado, ok? E o julgamento é feito com base na íntima convicção. Qualquer fundamento pode ser levado pelo jurado para votar. Fundamento emocional, fundamento religioso, qualquer fundamento, já que a votação é tida em sigilo. Diferentemente do sistema normal, do processo normal. O juiz, quando vai julgar, ele tem que expor, através da sua decisão, através da sentença, os motivos pelos quais ele está condenando ou absolvendo aquela pessoa. No tribunal do júri, não. O jurado vota conforme a íntima convicção e através do sigilo. Ok? Dando continuidade, outro princípio previsto na Carta da República é a soberania dos veredictos. O que é veredictos? É verdadeiramente dito. Soberania dos julgados. Do julgado tido, realizado, aviado pelo Conselho de Sentença. O que é que quer dizer a soberania dos veredictos? Qual o significado da soberania dos veredictos? Quer dizer o seguinte, que o Tribunal de Apelação, o Tribunal de Justiça, ele não pode adentrar ao mérito do decidido pelo júri, pelo Conselho de Sentença. O máximo que pode acontecer é anular uma decisão e mandar a novo julgamento. Mas ele não pode reformar a decisão, ou seja, foi condenado, ele vai absolver. Foi absolvido, o tribunal vai condenar. Não é possível em virtude da soberania dos veredictos. Ok? Aí eu pergunto, será que essa soberania dos veredictos sempre esteve presente lá no nosso ordenamento jurídico? Será que sempre esteve presente no nosso ordenamento? Não. Como eu disse a vocês, lá na Carta de 37, de 1937, não tinha previsão do júri, por conseguinte, não tinha a soberania dos veredictos. Foi nessa época, em 37, que ocorreu o mais conhecido erro judiciário brasileiro, que é o caso dos irmãos Naves, né, que aconteceu em Minas Gerais. Inclusive, indico a vocês, procurem lá no YouTube caso Naves, ou filme, né, o caso dos irmãos Naves, tem lá no YouTube um filme antigo, em preto e branco, mas para todo operador do direito, todo aquele que gosta do direito penal e do direito processual penal, eu indico a vocês assistirem, e quem procurar lá no YouTube vai achar. Joia? A questão lá do artigo 593, 3D do CPP, que é o julgamento contrário à prova dos autos, né? Olha só, pessoal, o tribunal, como eu falei agora há pouco, ele pode entender que o julgamento foi dissonante com o acervo probatório. Ele foi contrário ao acervo probatório, mas ele não vai adentrar ao mérito, ou seja, reformar a decisão. E o termo é reformar a decisão. Não, ele vai anular a decisão, porque o julgamento foi contrário à prova dos autos, foi contrário à prova dos autos, e vai mandar a novo julgamento, certo? Vai mandar a novo julgamento, novo júri e também um novo júri soberano. Joia? Pergunto a vocês, essa questão da soberania dos veredictos, ela pode ser mitigada? Esse princípio, ele pode ser mitigado? Pode, em uma hipótese. Quando eu falei hoje, inclusive, corrigindo a questão lá do TED, que não existe revisão criminal pró-societate, ou seja, para prejudicar o réu, mas existe revisão criminal pró-réu. O que é uma revisão criminal? É uma ação autônoma de impugnação, assim como é o habeas corpus, assim como é o mandado de segurança. Então, é possível, sim, uma ação de revisão criminal em um processo do júri para desfazer o julgamento, para absolver, digamos assim, o acusado. Exemplo, alguém é acusado de matar outra pessoa. O caso do goleiro Bruno, que falamos agora há pouco, ele é acusado de matar a Elisa Samúdio. Então, depois do julgamento, condenado, aparece a Elisa Samúdio viva. Já houve julgamento, já transitou julgado. Qual o remédio a ser realizado? A revisão criminal. É possível nessa hipótese? É, e vai mitigar a soberania dos veredictos, porque está em cotejo, em comparação, dois princípios, né? A liberdade e a soberania dos veredictos. Por óbvio, a liberdade, o princípio da presunção de inocência, ele vai ter maior amplitude do que a soberania dos veredictos, ok? Curiosidade, caso dos irmãos Naves, indico a vocês assistirem
o filme que tem disponível no YouTube, que é o Caso dos Irmãos Naves, tem até a imagem aí, é bem interessante, conta de forma bem detalhada, traz esse caso que ocorreu na década de 30, em Minas Gerais, quando 2 irmãos foram acusados da morte de um primo e, posteriormente, esse primo chegou a retornar, houve julgamento pelo júri, eles foram absolvidos pelo júri, e como não tinha soberania dos vereditos, o Tribunal de Apelação os condenou. Mas bem interessante essa história, indico que vocês procurem para assistir. Ok? Competência de julgamento, pessoal, é outro princípio trazido na Carta da República, o competência de julgamento, ou julgamento mínimo. Que é que o júri julga, se você chegar na prova oral para Ministério Público, para a magistratura, e o examinador perguntar: meu jovem, qual a competência do tribunal do júri? Ele julga o quê? Então, de forma técnica, você deve responder quais são os crimes que ele julga. Os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, bem como os crimes conexos. Ok? Então, crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, bem como os crimes conexos. Ok? Então, se você mata alguém e você furta alguma coisa, ambos os crimes serão julgados pelo Tribunal do Júri. Porque o crime doloso contra a vida ele tem uma visa atrativa que faz a ele aderir aos demais crimes. Então, serão julgados todos no Tribunal do Júri. Ok? Pode ser alterado? Ele pode ser alterado, essa competência? Pode sim, através de lei. Está lá no artigo 74 do CPP, a competência para o julgamento. Pode ser alterado? Pode, mas para ampliar, nunca para diminuir. Por isso que eu gosto de dizer competência mínima para julgamento. Competência mínima para julgamento. Ok? Joia com relação a isso? Pequenas observações, pessoal. Latrocínio não é um crime doloso contra a vida, é um crime complexo, é um crime contra o patrimônio que tem o resultado morte. Não é julgado pelo júri, tá? Ok? Latrocínio não será julgado pelo júri. Aqueles que têm foro especial prerrogativa de função, súmula 721 do STF, súmula vinculante 45. Quem tem foro especial prerrogativa de função é julgado no local do foro. Ok? Então, se alguém comete um crime doloso contra a vida, juiz de direito, promotor de justiça, via de regra, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça e não no Tribunal do Júri. Certo? Curiosidade, é possível júri federal? Sim, é possível júri federal. Tanto na hipótese de crime contra funcionário público federal no exercício das funções, como no incidente de deslocamento de competência. Trouxe aqui, tem 2 fotos. O primeiro caso é o caso do Thales, que era promotor em São Paulo. Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, o TOF até anulou essa decisão. Julgado pelo Tribunal de Justiça porque tinha foro especial. Okay? Caso do Manuel Matos, em 2009, era um advogado militante de direitos humanos aqui em Itambé, Pedro de Fogo, foi assassinado em solo paraibano. O júri seria realizado aqui na Justiça Comum Estadual da Paraíba. Houve um pedido de deslocamento de competência, foi deslocado para a Justiça Comum Federal e terminou sendo julgado em Recife. O primeiro pedido de deslocamento de competência foi daquela freira irmã Dorothy Stein, que era norte-americana e foi assassinada no norte do país. Foi indeferido o incidente para ela, mas para o caso do Manuel Matos foi deferido e houve o júri federal em Recife, Pernambuco, condenação de vários réus. Ok? Rito da primeira fase, pessoal, para a gente terminar aí esse nosso primeiro encontro e dar continuidade. Ok? A inicial, ele se assemelha, o rito da primeira fase, se assemelha bastante, muito com o rito do procedimento comum ordinário. Então, tem a inicial, a petição inicial, que a gente sempre diz que a petição inicial do procedimento do júri ela deve ser uma petição enxuta, clara, porque vai ser lida para jurado, ou seja, pessoa leiga, certo? Com um número de testemunhas, pode ser até 8 por fato. Citação, o acusado vai ser citado. Se não houver resposta, nomeia defensor público para apresentar a defesa escrita, certo? Se houver resposta, defesa escrita, uma resposta comum,
marca audiência em 10 dias, audiência de instrução, alegações orais e decisão. Ok? Qual a diferença para o procedimento do júri e o procedimento normal, regular? A diferença maior é isso aqui, ó. É a questão das preliminares, ok? Preliminares. Se houver preliminar, na resposta é necessária a oitiva do membro do Ministério Público, ok? Tranquilo? Então, pessoal, vamos terminar esse nosso primeiro encontro, né? Terminar esse nosso primeiro encontro aqui e vamos dar continuidade na nossa aula sobre júri, falando do sumário da culpa, ok? Um abraço, tchau, tchau.